Graça e paz da parte do Eterno a todo aquele que me ouve, a toda aquela que me ouve. Olá, povo santo, ovelhas de meu Pai. Que bom estar com vocês, que bom que nós pertencemos ao Altíssimo. Que bom que nós temos como Pai o Altíssimo. E sempre lembrando, nós temos refúgio, nós temos Pai, nós temos socorro, nós temos a quem recorrer a qualquer instante da vida. Hoje eu quero compartilhar com você algo muito importante. Minha querida amiga Adna Miller me encaminhou um link de algo que fala de algo muito importante que está acontecendo. Eu quero hoje compartilhar isso com você. E vou ler para isso a passagem que está em Mateus, no capítulo 23. Nós vamos ler os versos 34, 35, 36 até o 39. Mateus 23, 34 diz assim: Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. E a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. E aí quem fez a live com as informações diz que geração aqui é nação. Verso 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Preste atenção nesta passagem bíblica. Há algum tempo eu venho comentando com vocês sobre esta passagem e falando da necessidade de um reconhecimento de que Yeshua é o Messias prometido, enviado, ele é ungido do Eterno. Portanto, para a volta dele, há necessidade de um reconhecimento oficial de que ele é isso. E aí eu venho te falando que Israel não reconheceria isso, porque Israel, em grande parte, as coisas têm mudado. Muitos judeus, muitos israelitas têm se convertido, mas a maioria não. E oficialmente também não, como nação, como Estado, eles não reconhecem que Yeshua é o Messias. E você sabe da história, sabe que eles continuam esperando um Messias. E aí eu disse para você que o Brasil reconhecerá oficialmente que ele é o Messias. E quando uma nação reconhecer, ele pode voltar. Por quê? Aí eu te expliquei.
que o Eterno ele entregou a terra na mão do homem. E ele não faz intervenção aqui sem a participação do homem, sem que o homem permita, porque ele não é ladrão, não age como ladrão, não invade. Ele age quando abrimos a porta, quando os donos da terra permitem. Então, e aí eu te lembro que por isso que Yeshua veio e se tornou homem, porque como homem ele teria todo direito na terra. E então, através dele, com permissão dele, com intercessão dele, o Pai interviu na terra. E com o sacrifício dele, o Pai interviu na terra. Então tá, é necessário esse reconhecimento. Mas Israel considera Yeshua como maldito. Muitos dos sábios, muitos dos rabinos entendem que Yeshua pecou tanto que está queimando no inferno. E então ele é maldito porque ele transgrediu a lei. Então, esse é o entendimento da sabedoria judaica. Ou seja, enquanto ele for o maldito, ele não vem. É necessário que se reconheça que ele é o bendito, que ele é o enviado do Eterno. Mas ele até então é o rejeitado, o mais rejeitado entre os homens. Veio para os seus e os seus não o aceitaram. Pelo contrário, o rejeitaram. E o próprio Yeshua, ele próprio disse que quem o rejeita, rejeita quem enviou ele. Então, nós vivemos contradições. Às vezes a gente acha que está tudo certo com a gente. A gente está rejeitando quem o Eterno enviou e a gente entende que está tudo bem entre a gente e o Eterno. Não, quem rejeita o enviado, rejeita quem o enviou. Então as coisas não estão bem, as relações com o Eterno não estão bem. Pelo contrário, estão muito ruins. E aí eu disse para você que nesse caso, eu não via nenhuma possibilidade de Israel reconhecer que Yeshua é o Messias, é o Hamashia, enquanto ele está no céu. Eu entendo pela Escritura que eles só reconhecerão quando verem ele, quando o verem fisicamente aqui. Mas para vê-lo, ele precisa estar aqui. E como que ele vem então? Aí é onde eu disse para você, o Brasil vai reconhecer oficialmente que ele é. Aí ele pode vir por intermédio do Brasil, que é a nação que vai aceitar, que vai reconhecê-lo oficialmente. E em seguida Israel vê, tem contato com ele, verão aquele que trapassaram, que traspassaram, que traspassaram. Então eles verão com os olhos físicos, porque ele estará aqui. Pela Escritura eu entendo isso. Mas sem esse reconhecimento de uma nação, de que ele é o bendito, de que ele é ungido, enviado pelo Altíssimo, ele não pode vir. Tenho falado isso para você há alguns anos.
Isso é muito claro. A Bíblia ela é tão simples que às vezes a gente não entende. Isso aqui esteve aqui o tempo todo. Muito claro. Eu acredito que um pré-adolescente de 12 anos, se pegar isso sem nenhuma orientação, ele vai entender, ó, o que está aqui. Eu acredito que sim. É muito simples a Bíblia. E é por causa da simplicidade dela que a gente se atrapalha. Acaba estudando demais e não enxerga o que está na cara. Mas aí, olha o que está acontecendo. Veja bem. Um certo judeu ortodoxo, não é um judeu cristão convertido ao cristianismo, não. Um judeu ortodoxo, Ariel Cohen. Portanto, ele é da família de Arão, ou seja, ele é sacerdote. É um homem que veio estudando sobre Yeshua, embora não acreditando, ele começou a estudar há 33 anos. 33 anos estudando sobre isso. E chegou um determinado momento que a atenção dele ficou focada no julgamento de Yeshua. E ele foi estudando, passou anos estudando aquilo ali, consultando muitas fontes. E ele concluiu que o julgamento de Yeshua foi errado. Ele concluiu que Anás e Caifás, os sumos sacerdotes da época, eram corruptos e que, portanto, o julgamento foi injusto, porque eles não queriam perder o poder. E se eles reconhecessem que Yeshua era o enviado, eles não seriam mais as autoridades máximas em Israel. Porque Yeshua estaria, inclusive, acima do governo romano, que exercia domínio sobre Israel. Então, por isso, eles não podiam aceitar, esperando o Messias. Mas olha o que a autoridade faz: atrapalha, impede que o povo veja. Fala que o outro é maldito quando ele é bendito, é o enviado. Reprime quem acredita. Persegue. A igreja sempre fez isso. Dá autoridade à pessoa errada. Dá autoridade à pessoa errada. Olha o que nós estamos vendo. E olha o que aconteceu na Bíblia. Mas que Anás e Caifás agiram errado, isto não é novidade. A Bíblia, na sua simplicidade, deixa tudo claro. A Bíblia é simples demais, não é? Eu acho que é por isso que a gente não entende ela. Olha o que o Pilatos falou. Não, olha o que Mateus falou sobre o Pilatos, lá no julgamento de Yeshua. Mateus 27. Pilatos pergunta para o povo:
Vocês querem que eu solte Barrabás ou Yeshua, chamado Cristo? Mateus 27, 18. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então está aqui. Isso aqui mostra, assim, de forma específica, muito curtinho, muito claro, sem ler todo o contexto, saber toda a história, só lendo esse versículo aqui, a gente já sabe pelo entendimento de Pilatos. E o Espírito Santo mandou Mateus escrever o entendimento de Pilatos. Mateus ou discípulo de Mateus, né? A gente não sabe quem escreveu. Mas o Espírito Santo mandou que registrasse. Registra aí. Que Pilatos, até Pilatos entendeu, Pilatos sabia. Estava muito claro. Para Pilatos entender, porque estava claro. Que era por inveja que Anás, Caifás e companhia entregaram Yeshua. Pilatos sabia que aquele julgamento era injusto, não era justo perante as leis romanas e nem as leis judaicas. Então, se havia inveja, havia o quê? Os sentimentos que, não, esse sujeito não pode pegar o meu lugar. Ele não pode não. E ele está tendo muito poder, o povo vai crer nele. Desse jeito, todos vão crer nele e a gente perde a posição. Isso é claro, é muito simples. E então ele entendeu, nesses 33 anos de estudo, o sacerdote Ariel entendeu o seguinte: Yeshua falou que a nação ia ser espalhada pelo mundo. E aconteceu. Falou da queda do templo, aconteceu. Tudo que ele falou aconteceu. Como assim? Ele começou a se perguntar: como que esse homem é maldito? E ele então concluiu: o judeu ortodoxo, não estou falando de evangélico, e ele não recebeu influência de evangélicos, como diz o autor da mensagem, o que nos passou essas revelações, esses acontecimentos. E nem por nenhum judeu convertido ao cristianismo. Não, ele não teve essas influências. Ele foi estudando sozinho. E o Espírito Santo foi abrindo os olhos dele. Então ele concluiu que aquele era o Messias e que o julgamento dele foi injusto, que os sacerdotes da época eram corruptos e por isso detonaram ele. Então ele procurou, Ariel procurou o sábio dos sábios, aquele rabino sábio que todo povo judeu respeita, que Israel respeita, que reconhece como disse o apresentador da live, o top de linha, ouvido por todos, respeitado por todos, reconhecido como um dos maiores sábios que já existiu. E então, Ariel chega para esse homem e esclarece tudo o que ele aprendeu.
o que aconteceu? O homem acreditou. Esse homem tem um grande poder de influência. Mora nos Estados Unidos. Ele acreditou. E ele fez uma proposta para Ariel. Vamos então fazer um novo julgamento de Yeshua. Vamos reunir os sacerdotes, vamos reunir o sinédrio, vamos marcar uma data, vamos reunir. E vamos falar para eles tudo que sabemos, tudo que foi estudado nesses 33 anos. Porque ele concluiu, ele leu essa passagem aqui de Mateus. Ele concluiu que enquanto a nação dele não reconhecer que Yeshua é o bendito, é o enviado, ele não pode vir. Ele concluiu isso aí. Estudou 33 anos e concluiu isso aí. Concluiu várias coisas. Concluiu que Yeshua é o Messias, concluiu que o julgamento foi injusto, concluiu que ele é o bendito, que enquanto Israel não reconhecer que ele é o bendito, ele não vem. Qualquer dia desse ele vai ler essa passagem aqui também. Aí eu quero que você caminhe para outra passagem que eu sempre leio para você relacionada a isso. É a parábola dos lavradores maus. E eu quero ler de novo para você. Está em Mateus 21, 33. Ouvi ainda esta parábola. Houve um homem, pai de família, e Yeshua contando a parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Exatamente aquilo que Yeshua falou que ia acontecer, que nós acabamos de ler em Mateus 23. Então, ele está contando uma parábola que tem o mesmo conteúdo. Então, o homem deixou a vinha dele com os empregados e ele foi para longe. Quando chegou no tempo da colheita, ele mandou os servos para receber os frutos lá dos empregados. Os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro, apedrejaram o outro. É claro que Yeshua aqui está falando dos profetas, que foram enviados, foram maltratados, mortos. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Não está claro aí que está falando dele? E que está falando dos profetas? É claro. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lhe, apoderemo-nos da sua herança. Não deixemos ele como autoridade, não, ocupando nosso lugar, não. Essa herança é nossa, ninguém tasca nela. Verso 39, e lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Veja bem, ele morreu fora de Jerusalém, fora da cidade. Aí Yeshua conta essa parábola e faz a pergunta: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores que fizeram isso com os seus servos
E por fim fizeram com seu filho. Matou todo mundo que ele enviou. Aí a multidão vai e diz assim: alguém disse, dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Quem são esses aqui? Os gentios. Lembra de Paulo falando aos judeus? Se isso que prego a vocês fosse pregado aos gentios, eles creriam. Verso 42, diz-lhes Yeshua, nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Cabeça do ângulo. Se está no ângulo, pega duas paredes. É uma pedra imprescindível, fundamental. Pelo Senhor foi feito isto. E é maravilhoso aos nossos olhos. Vocês nunca ouviram isso? Não, ele está dizendo. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Então, qualquer dia, Ariel vai ler isso aqui. E ele vai ver que o reino foi dado a quem daria frutos. O reino mudou de lugar. Você acha mesmo que todas as promessas do Altíssimo só visariam Israel, uma vez que tanta gente no mundo inteiro ia se converter e ele não faria promessas para esse povo que é filho dele também? Então, a partir do momento em que mataram o filho do Altíssimo, a vez passou. Houve transferência do reino e o reino veio para habitar no interior daqueles que creem. Aí foi aberto para o mundo inteiro, por todo o tempo da história. Então, o reino não é considerado apenas no local geográfico, mas também no tempo, na história. Por isso que eu digo para você que quem vai reconhecer primeiro é uma nação, é o Brasil, a terra formosa. E se não for isso? Se for para Israel direto, perfeito. O que nós queremos é que ele venha. E queremos estar com ele quando ele vier. E o que eu quero que você guarde, que estes conhecimentos, este sacerdote estudando isso, concluindo isso, nos faz perceber o quão pertinho está a volta de Yeshua. O quão pertinho está. Porque qualquer um de nós sempre viu essas coisas que Ariel concluiu agora, aprendeu nesses últimos 33 anos. Nós temos acesso a isso, nós lemos e lemos e lemos, todos nós cristãos de outras nações. Então, nós entendemos isso, nós percebemos isso, nós sabíamos como era Anás, Caifás, nós sabíamos. Nós sabíamos que
houve injustiça no julgamento. Nós sabíamos que para o Messias voltar, preciso que se reconheça que ele é bendito. Nós sabíamos porque nós líamos o tempo todo. Só que judeu ortodoxo não lê Novo Testamento, não considera, porque não crê. Isso significa, então, que as coisas estão bem próximas do fim ou do início. Então, uma coisa é nós entendermos o que entendemos. Outra coisa significativa, imensamente significativa, é um judeu ortodoxo, ou agora já não é mais um, mas pelo menos dois de alta influência entre o povo judeu, pessoas de confiança dos judeus, concluindo isso aqui e se preparando para fazer um julgamento. Simular um julgamento, mas agora de forma correta. E o sacerdote agindo como advogado de Yeshua, advogado de defesa. Gente, isso é grande demais. Glória ao Eterno por isso, glória ao Eterno, glória ao Eterno. Não tem escama que não possa cair dos olhos. Não tem bloqueio no coração que não possa ser dissolvido pelo poder do Eterno Pai. Glória, 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 glória ao Eterno. Pai, obrigada porque tu abres os olhos dos homens. Olha só, Pai, de onde não esperávamos, pelo menos por este momento, olha o que tu estavas fazendo. Este homem estudando há 33 anos e tu trabalhando a mente dele, dando conhecimento, e ele foi crendo, agora para ele é absurdo que outros não veem. Agora ele está mais convencido, parece que está mais convencido do que nós. Parece que ele viu mais claramente ainda. E está sentido porque por causa dos erros cometidos contra ti. Meu Pai, que este homem tenha vida e saúde para pregar o seu povo. E agora eu abençoo todo aquele que crê no Altíssimo. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. No próximo áudio, eu quero continuar falando sobre este assunto, mais ou menos este assunto. Em nome de Yeshua, seja abençoado, seja abençoada. E até o próximo áudio. Amém.